agora o capítulo-geral da Ordem dos Pregadores, vários dias de encontro no Vietnã, onde esteve Frei José Nunes, que é o provincial dos dominicanos. Boa tarde, obrigado por estar entre nós. Dias importantes, estes foram muitos ali no Vietnã, mas é essencial para uma ordem religiosa que está presente à escala mundial, global, estes encontros para se verem face a face, para partilharem ideias e experiências. Sim, foi um mês. Nós, os dominicanos, nós existimos desde há 800 anos. E os nossos capítulos gerais são de 3 em 3 anos. Um é só para provinciais, outro é para definidores, isto é, pessoas que vão tratar mais de leis, eleitos em cada lugar do mundo para isso. E depois, mais 3 anos, temos um capítulo geral eletivo, para eleger um mestre da ordem, onde vão provinciais e definidores, digamos assim. E, portanto, de 9 em 9 anos, há um capítulo geral eletivo. Este era eletivo, era para eleger um mestre da ordem. Um filipino, 51 anos. Foi 51 ou 53, com franqueza já não sei, mas sim, jovem, um filipino, é o primeiro mestre da ordem que vem da Ásia. Não foi o primeiro capítulo geral na Ásia, porque nós em 77 tivemos um nas Filipinas, em Quezon City, nos arredores de Manila. E também já tivemos alguns capítulos, sei lá, na Colômbia, eu, por exemplo, estive na Colômbia, já houve no México, nos Estados Unidos, mas na Ásia foi o segundo. Agora, mestre-geral da Ordem dos Dominicanos, em 800 anos, é a primeira vez que há um da Ásia. Aliás, é o terceiro mestre-geral da Ordem, em 800 anos, que não é da Europa. Houve um no século XVII que era mexicano, houve um aqui há coisa de 15 anos que era da Argentina, agora é um bispo na Argentina, Carlos Aspiros Costa, e este é o terceiro que não é europeu, como mestre-geral da Ordem. Mas tudo isto, porque é que eu também estava a dizer isto na sequência da sua pergunta, mas também porque isto corresponde realmente a uma nova geografia da Ordem e da Igreja. Hoje a Igreja, realmente, a pujança da Igreja está noutros mundos, não está tanto nas velhas cristandades. Nós, por exemplo, em termos dominicanos, para dar um exemplo, mas que é significativo, porque não é único, nós ainda temos bastiões de províncias fortes, por exemplo, na Polónia, na Colômbia, na América, portanto, alguma dos Estados Unidos, Europa, enfim, bom. Mas hoje, a grande renovação da ordem, as vocações estão a aparecer, já desde algumas décadas, em África e na Ásia. Eu vou dar um exemplo, este capítulo foi no Vietnã, que é um país, aliás, curiosíssimo, também já se poderá falar um pouco disso, se for o caso disso. Repare, a nossa província de dominicanos no Vietnã tem 450 frades, 80 são estudantes, 14 noviços, 30 postulantes. Okay? Isto é, gente que para o ano pode entrar para o noviciado. Portanto, mas se a gente for a outras realidades, como a Índia, o Paquistão, ou as Filipinas, quer dizer, a Ásia é hoje realmente uma força brutal na Ordem dos Dominicanos e nas outras congregações em geral, as que apostaram também na Ásia, e na Igreja em geral. Embora na Ásia o cristianismo seja minoritário. No Japão é 1%. Claro. No Vietnã é 8%. E como é que é estas sensibilidades, os dominicanos que estão em grande força agora na Ásia, não é? Mais pujante, depois também as sensibilidades de ali se apresentam às sensibilidades europeias, que têm toda a tradição histórica, não é? Toda a história do seu lado. Como é que depois se gera estas sensibilidades no capítulo geral? Eu acho que, nesse aspecto é muito, muito interessante, é pacífico, mas apaixonante e enriquecedor. Quer dizer, não há propriamente tensões regionais. O que há é, por vezes, alguma tensão, alguma discussão em termos mais doutrinais ou de opções pastorais, de ideias teológicas, enfim. Aí é que às vezes há mais diferenças. Mas em termos regionais, não. A aceitação da pluralidade cultural e regional da ordem, que é mundial, de facto, aí realmente não há problema. Mas há que respeitar muito. Por exemplo, vou dar um exemplo. No Vietnã,
por causa da história, da tradição. O grande trabalho dos dominicanos é impensável que não seja, por exemplo, através de paróquias. Coisa que para nós é absolutamente secundário, o assumirmos paróquias, não é? Mas no Vietnã, se não se assumem paróquias, como que falta trabalho, digamos assim. Portanto, é a realidade. E, portanto, há que saber aceitar um pouco estas diferentes realidades. Eu estava a falar do número dos homens. Irmãs dominicanas são 3.500. Leigos dominicanos, que é uma coisa excepcional, porque tiveram muita importância na história da Igreja, até da Igreja mais perseguida, que era a Igreja da Clandestinidade, era muito liderada por pequenos grupos dominicanos. As pessoas não imaginam. Leigos dominicanos são 119.400. Num país comunista. Havia uns frades lá do convento, do capítulo, nós estávamos cerca de 150 frades do mundo inteiro lá. Havia alguns que diziam, que venha ao comunismo, diziam alguns. Se no comunismo há esta religião toda e estas vocações, que venha ao comunismo no mundo inteiro. É um país curioso, é um país realmente... E eu perguntava-lhes, mas vocês têm liberdade religiosa? Sim, certamente. E linhas saídas deste capítulo geral? Sei que o Papa tinha feito um desafio, numa atenção particular aos excluídos, aos pobres. Sim. E nós, pronto, eu volto a dizer, nós temos capítulos gerais de 3 em 3 anos. É impossível, cada 3 anos, estar a trazer grandes novidades, que é completamente impossível e irrealista. Portanto, muitas vezes vão repetindo-se coisas, reafirmando-se coisas. Eu, deste capítulo, diria que talvez houve 2 ou 3 coisas que eu acho, eu pessoalmente, é uma leitura pessoal, talvez partilhada já com outros, mas que eu acho que foram mais importantes. Uma, a importância, realmente, da atenção às pessoas desprotegidas, vulneráveis, os da periferia, os mais fracos, mas, sobretudo, nesta questão da vulnerabilidade de pessoas que foram vítimas de abusos. Nós discutimos muito essa questão. Abusos sexuais, de poder. Há muito tipo de abusos na Igreja e que são uma mancha, são uma sombra na realidade da Igreja. Não é? Nós estamos muito atentos a isso e para lutar com todas as forças contra isso. Um segundo aspecto foi o desafio e a consciência de que temos que deixar os nossos mundos e ir fundar missões e comunidades noutros países onde não haja dominicanos, onde as realidades sejam frágeis. E depois, a manutenção de uma relação maternal, digamos assim, de quem envia e quem lá está depois no terreno, não é? Mas, portanto, mais missão, mais envio. Não é? E um terceiro aspecto que eu acho que é mais interno da ordem, mas que eu acho que até talvez tenha sido o principal, que é necessário mais solidariedade dentro da ordem, nomeadamente entre as entidades mais fortes, mais pujantes, até economicamente mais sustentadas, e as províncias, as realidades, as entidades mais débeis, mais vulneráveis. E por uma razão muito... Portanto, tem que haver mais solidariedade. Não pode haver dominicanos a viver ricos numa parte do mundo e outros a viver pobres noutra parte do mundo. Isso não pode ser. E, sobretudo, nesta questão. É que, onde há mais vocações de jovens dominicanos, é justamente nestas entidades mais pobres. E não há capacidade para a sua formação. As entidades mais ricas têm dinheiro, digamos assim, e não têm vocações. Então tem que haver realmente aqui uma solidariedade. Isso foi muito afirmado e até posto por escrito, não é? Desafios que se colocam à Ordem dos Pregadores. Frei José Nunes, muito obrigado pela partilha que fez aqui connosco destes dias, muitos, alguns, 30 30 dias no Vietnã.